Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio tem o patrocínio de Um Curso em Sabores. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Este episódio tem o patrocínio de Um Curso em Sabores, de Isaura Faria, onde podem ficar a saber imenso sobre alimentação vegana anti-cancro e também sobre óleos essenciais e cosmética totalmente natural para uma vida mais saudável. Estou muito contente agora aqui com a minha convidada de hoje. Olá. Olá, Joana. Olá, Bem-vinda. Estou mesmo contente de te ter aqui. A Joana vai-nos trazer assim a sua história de mudança de vida, dos seus reatravessares, e vai-nos trazer aqui temas que eu queria muito trazer aqui, que acho bem importantes, assim, de falarmos da saúde, das emoções, dos nossos percursos, enfim, tu tens uma vida cheia de reatravessares e, portanto, perfeita aqui para o nosso podcast. Bem-vinda, querida. Muito grata, minha querida, muito grata por este convite. É um prazer imenso estar aqui a partilhar estes reatravessares da vida contigo. Sim, é tão bom ter-te aqui assim noutro registro diferente do que nós habitualmente nos cruzamos, é muito bom. E então, Joana, vamos assim começar aqui a nossa Joana Roque, vamos começar assim pelo teu percurso inicial e tu partilhaste comigo que começaste com Direito, não é? É verdade? É verdade, é verdade. Eu comecei, licenciei-me em Direito e em Coimbra, acabei por vir para Lisboa para trabalhar, no início de carreira. És de Coimbra, tu? Sou de Pombal. E então estudei naquela cidade académica, por assim dizer, e quando vim para Lisboa trabalhar, tinha aqui como objetivo fazer o estágio profissional e tornar-me advogada, até que a vida me foi trazendo assim um convite a olhar para a minha espiritualidade e acabei por entrar na área de desenvolvimento pessoal, não só como autodesenvolvimento, mas depois também como formadora. Então, mas tudo em simultâneo, começaste muito cedo. Em simultâneo. Eu já trazia um interesse muito grande pela espiritualidade, já frequentava também áreas em que me ia descobrindo, nomeadamente como trabalhos budistas, meditação e também centros espíritas, onde eu ia conhecendo e entendendo um bocadinho melhor, sem vínculo. Eu era aquela pessoa que gostava de ir às igrejas, cada religião e ouvir o que me tinham a dizer, portanto sempre tive muito interesse, desde os 11 anos que fazia isto, para descobrir um bocadinho sobre espiritualidade, mas como em 2005, quando começo a trabalhar como advogada estagiária na altura, começo a ter sintomas físicos daquilo que chamaria uma doença autoimune, comecei à procura do porquê. Ok. Antes disso um bocadinho, sabes porque é que escolheste ser advogada? Alguma razão? Olha, sei, esta é muito engraçada. Sabes que eu quando era muito pequenina, e mesmo assim pequenina, eu acho que não lia nem escrevia, 3, 4 aninhos, e perguntavam o que é que eu queria ser, eu queria ajudar as pessoas, eu dizia sempre isto. E então a forma como eu encontrei numa sociedade com as características que a nossa tem foi o direito, porque eu podia ajudar. Eu queria ajudar pessoas que precisavam de ajuda, pessoas que estavam ou carentes ou que se sentiam injustiçadas, e então o direito foi a forma em que eu reconhecia mais eficazmente, de acordo com a programação que eu tinha, não é? Social e familiar, a forma de poder ajudar estas pessoas. Depois fui descobrindo outras. Claro, mas é giro porque não és a primeira pessoa de direito que tenho aqui no podcast, até temporadas anteriores, e isso é comum, havia ali um apelo, não é, anterior de ajuda, mas que depois em muitos casos acaba por se revelar assim um bocadinho frustrante, porque não consegues propriamente fazer aquilo que às vezes temos, não é, em mente que podemos fazer, não é? E nessa profissão de advogada se calhar não era bem aquilo que tu contavas, mas correu tudo bem? Trabalhaste alguns anos ainda como advogada? Trabalhei muitos anos, trabalhei 15 anos como advogada e simultâneo com a área de desenvolvimento pessoal, o que foi um grande desafio. E a par e passo. Sim. E portanto dedicava, não seja, toda a minha vida era trabalho, seja numa área ou outra, eu dedicava-me inteiramente ao que eu achava que era a minha missão.
formação. Havia muitas limitações no direito, também acho que há coisas muito bonitas e também acho que é preciso uma reforma da forma como também a justiça e as próprias pessoas nesta área trabalham. E então eu também achava que eu fazia parte desta reforma. Exato. Havia um papel teu aí. Exatamente. E então toda esta sensibilidade que eu trazia da área de desenvolvimento pessoal eu queria implementar no direito. O que foi um desafio árduo e nem sempre bem sucedido, mas também pelo sonho é que vamos, não é? Claro. E vamos chegando, às vezes não chegamos, mas vamos de caminho. Exato, exato. Portanto, nessas alturas tu estavas a trabalhar como advogada, mas ao mesmo tempo já começavas a fazer já trabalhavas no desenvolvimento pessoal, já não era só para ti, já te tinhas aventurado a começar, fazias o quê nessa altura já? Então, imagina, eu comecei em simultâneo a desenvolver estes estudos e muito rapidamente comecei a ter pessoas a procurar-me para fazer, na altura, sessões de coaching, consultas de numerologia e reiki, que foi as áreas em que eu iniciei. Foi logo no primeiro ano, em 2005. E então o que é que eu fazia? Tinha o fim de semana, onde dava formação de reiki e onde fazia também algumas consultas, portanto os cursos e as consultas, e tinha um dia por semana durante alguns anos, um dia inteiro por semana, dedicado a atender pessoas. Depois, claro que foi crescendo a necessidade e tinha muitas pessoas a procurar e começou a haver um rasgão interno, que é o que é que eu faço agora? Era aí que eu queria chegar. Então tu na verdade sentiste que houve um ponto, que deve ter sido assim, aquele ponto em que não sei se tu tiveste alguma epifania ou se foi alguma coisa que já vinha a acontecer, mas tu começaste a sentir que já era too much, não é? O trabalho já era demais. Sabes que eu não queria deixar a advocacia, porque achava que também tinha que ajudar e também tinha que fazer diferente. E então, internamente, quer fosse por uma sensação de serviço de outra forma, quer por esta programação ou expectativa familiar e social acerca de eu ser advogada, não é? E poder ter um papel ativo na sociedade, quer pelo próprio ego. Eu acho que há aqui um ponto mas muito forte, eu percebo, não é? perfeitamente, porque há uma certa validação, não é? Quando temos uma profissão dita normal, não é? Entre aspas, e sobretudo para pessoas da geração que tu e eu somos, não é? Porque eu acho que isso já não é muito assim, porque agora já há muitas profissões e já há muita coisa e portanto as coisas já são totalmente diferentes. Mas eu acho que nós ainda somos daquelas gerações em que ainda precisávamos de uma certa validação académica e profissional, não é? Daquelas profissões, não é? Até para corresponder às expectativas dos nossos pais, que foram uma geração que investiu muito para nós podermos estudar, não é? Tudo exatamente, essa pressão. Eu senti muito isso. Os meus pais aceitaram as minhas escolhas calmamente e docemente. Eu posso dizer que docemente, sempre com muito apoio, ainda hoje em dia com total reconhecimento do que eu faço e eles validam muito todas estas ferramentas e veem os resultados. Eles próprios dizem, ok, conseguimos ver as diferenças só nas pessoas que se cruzam comigo, mas também em mim e na própria família. Mas efetivamente eu própria sentia que podia estar a desapontar, podia estar a abandonar, podia estar a abandonar os clientes, abandonar a família, a deitar fora todo esse investimento que tu falaste, económico, essa expectativa, não é? Anos de estudo, não é? Claro. Exatamente. Mas foi muito bonito porque eu acho que foi mais interno do que depois externo, porque quando eu tomei essa decisão, agora é tempo de deixar ir a advocacia, um pouco forçada pelas circunstâncias de saúde e também porque eu já senti essa mensagem, eu já recebi essa mensagem quase que internamente, eu sabia. Já sabias que isso ia ter que haver ali uma alteração, não é? Sim, foi como se eu sentisse dentro de mim que a vida me estava a pedir que eu trabalhasse de outra forma com as pessoas. É como se, com o direito, eu sentia que não podia passar dali. Eu podia ajudar, podia trazer uma nova visão, mas eu não podia mudar o mundo. Mas se eu me libertasse dessa estrutura social, então eu poderia seguir a minha missão de ajudar os outros, de cumprir o meu propósito, de acordo com a minha verdade, com aquilo que acreditava que estava bem, sem estar presa a estruturas como tribunais, como leis, como mesmo formas de pensar das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas vêm ter com um advogado porque querem repor uma justiça e não há o reconhecimento do outro lado. Eu acho que o que me libertou do direito com paz e harmonia foi quando alguém vem buscar um caminho de desenvolvimento pessoal, a maior parte das vezes está preparado para perceber há aqui um outro lado. E não há certos nem errados, não há vítimas nem vilões, nunca há alguém que tenha a razão toda de um lado. E isso empodera as pessoas e responsabiliza-as pelo aquilo que acontece na sua própria vida. E acho que foi isso que eu senti, ok, podes largar, porque estas pessoas, tu aqui podes trabalhar de acordo com aquilo que tu acreditas, estas pessoas
vão querer ouvir-te e vão estar preparadas para olhar para si mesmas. Exato, exatamente. E foi isso claro, que me libertou. E aí abriu-se internamente. Então, mas olha, tiveste aqui uma questão de saúde, não sei se é nesta altura ou não, não é? Que te faz ter assim, dar esse passo, não é? Sim. Tu falaste-me aqui da questão da encefalite, foi nesta altura que tiveste esse problema? Foi... É assim, depois de muitos anos a resistir, porque eu não queria largar e depois eu achava que se aumentasse o meu escritório com mais pessoas a partilhar comigo, mais colaboradores, mais advogados. Tu estavas por conta própria? Por conta própria, tinha um escritório, chegámos a ser 10 advogados e portanto houve um grande crescimento e chegou um ponto em que eu percebi que quanto mais eu juntava pessoas à minha equipa para me poder libertar, a vida estava a dizer não é isso que deves fazer. Não é por aí. Não é por aí. Até que começa a haver episódios de se complicar de muitas formas, não é? Com muita pressão, com o trabalho, etc. E eu sofro um episódio depois de transformar uma série de coisas, de resistir internamente com aquilo que estava a acontecer com a advocacia e começar a transformar, quando o meu corpo, quando eu assumo que quero transformar, quero libertar uma série de formas de trabalhar como advogada e que a minha vida está preparada para assumir mais as terapias, mas ainda mantenho ali a advocacia. Mantiveste ainda? Mantive. Ou seja, é como se eu soubesse, mas houve uma parte de mim que não libertou completamente. Então é nesse momento que o meu corpo, por mim, diz-me, chega, o que estás a fazer não está certo. Então obrigou-me a ser honesta comigo. Então tive uma cefalite, que na biodescodificação representa a desvalorização intelectual, não é? O que é exatamente uma... Eu nem sei bem, o que é exatamente uma encefalite? Encefalite é uma inflamação de encéfalo, da parte do cérebro, que depois apanhou-me toda as meninges, toda a parte neurológica da coluna, e portanto eu tive paralisia do olho direito, portanto perdi a visão, tive uma inflamação generalizada por toda a parte neurológica que durou. Não estamos a falar só do período agudo, mas depois, durante anos, e principalmente nos 2 anos a seguir, eu tive um processo muito, muito doloroso que me limitou em muitas coisas, porque eu tinha dor, como eu costumo dizer, na ponta da unha. Tudo me doía. Claro, a inflamação do sistema neurológico, portanto, vai a todo lado. A todo lado. Isso é mesmo, foi assim uma coisa grave, não foi só assim um sinalzinho, foi mesmo Foi muito grave. Não é? Foi muito grave. Na altura os médicos não perceberam o que é que causou, disseram que tive a vida em risco, não é? E portanto, obrigou-me a reponderar exatamente onde é que eu estava a colocar a minha energia e o que é que eu estava a fazer que não estava certo. Porque o meu corpo disse-me, chega, para o que estás a fazer, não é? E a forma como estás a usar o teu cérebro, não é? Se falei de inflamação do cérebro, a forma como estás a levar a tua vida, este esforço não serve. Então, não só porque fui limitada na minha atuação e, portanto, nas minhas capacidades durante um tempo, felizmente não fiquei com sequelas nenhumas, mas demorei muito tempo. Recuperaste bem, mesmo dessa questão do olho e tudo isso? Recuperei. O olho recuperei rapidamente, mas depois não se percebia porque é que eu tinha tido encefalite e eu não conseguia estar a recuperar fisicamente como eu gostaria, até que os médicos ponderaram, uma doença autoimune, eu não sabe o que é, deram-me medicação para a dor, portanto que se dá a doenças oncológicas uma quantidade de medicação para eu poder tolerar todas as dores que eu tinha, nível neurológico, dores de cabeça, dores de pescoço, olhos, portanto era como um mal-estar permanente, até que eu disse-lhes mesmo, eu não vou tomar nada disto. Sou um bocado radical nisto, não recomendo a ninguém, não é? Mas eu senti que aquilo não era a verdade para o meu corpo, não era isso que o meu corpo pedia. Então comecei a olhar e quando eu olho, preparo-me, logo com este episódio eu percebi claramente tinha a ver Foi logo imediato, era uma das coisas que eu te ia perguntar. Foi uma coisa que tu constataste logo na altura que era o teu corpo a dar-te um abanão. Eu senti porque eu fui parada à força e quando tens 33 anos não acreditas, eu achava que o meu corpo era uma máquina perfeita, não é? Eu estava habituada a fazer tudo, a fazer desporto, até porque estás de facto num pico de idade em que, não é? Claro. Em que realmente estamos com muita energia e tudo isso. Eu não esperava. Eu acho que havia uma parte de mim que se descuidou tanto de si própria, não é? E forçava tanto manter-se num propósito que já não era o seu, que eu tive que fazer shutdown, literalmente, no corpo. E, enfim, agora estou muito grata a esse processo, porque eu olho para mim e penso assim, agora estou muito melhor do que estava nessa altura. Mas e onde é que estarias se tivesses continuado por ali, não é? Se estivesse cá, não sei.
Claro, provavelmente sim, podia não estar, claro. pelo que tudo indicou. Mas foi muito importante, foi muito doloroso e tive um processo de grande revolta com a vida. Eu pensei, então, mas quer dizer, eu estou ao serviço, eu dedico a minha vida, não tenho vida pessoal, dedico-me a trabalhar, seja na advocacia, seja nas terapias, Claro, etc. Porque é que isto me acontece? Eu não claro. percebi. A vida estava-me a dizer, dedica-te a ti em equilíbrio e também ser mais aquilo que tu dizes Uhum. aos outros para serem. Ok. Foi muito Portanto, importante. era essa a mensagem, não é? Era essa a mensagem para Eu ti? sinto que sim, sinto que sim. E da revolta veio assim uma grande compaixão, uma grande amorosidade por mim. Eu trabalho muito, eu gosto, eu amo aquilo que faço, então eu tenho muita dificuldade em parar. Então, Uhum. às vezes, quando há um esforçozinho, sim, há uma reminiscência no meu corpo que me diz: olha, olha este alarme, presta atenção. E por isso eu acho que muitas vezes provoca estes processos abruptos Uhum. porque não me ouço. Pois. Não ouço o corpo, e então é uma aprendizagem também como terapeuta e como formadora de terapeutas, dizer eu preciso de olhar para mim e parar, e reconhecer isso, e reconhecer que o meu corpo é tão perfeito, uma máquina tão perfeita que fala comigo, e honrar. Então é muito giro porque eu acho que agradeço a este problema de saúde que eu tive, porque aprendi a olhar para mim, e é sempre um caminho de aprendizagem, não está terminado, Claro. mas também a ter uma relação de amizade e de Uhum. amor com o meu próprio corpo. Porque isso é tão importante, isso do corpo, e eu acho que há pouca educação, sabes, assim, da nossa própria relação com o corpo, não é? A própria educação, acho que era uma coisa que seria bastante benéfico se começasse a ser falado até mais cedo às pessoas. Até porque, de facto, o corpo ele não está contra nós, não é? E às vezes cria-se um bocadinho esta ideia, o meu corpo agora me atraiçoou, ou o meu corpo não corresponde, mas o corpo não está contra nós, não é? O corpo está mesmo sempre a nosso favor, ele tem uma função, não é? Ele vai-nos dando alarmes, ele está aqui para nos fazer sobreviver, não é? Então, há muitas vezes uma má relação com o corpo que nos impede de ver assim o que é que ele nos está a tentar dizer. E eu até falo por mim muitas vezes, não é? Sim, nós e que estamos a educar as pessoas ou a consciencializá-las o melhor que podemos para esse olhar para o corpo e ver-se como um ser inteiro, não é? Uhum, Que temos uma mente, que temos um corpo emocional, temos um corpo físico, temos um corpo energético, temos um corpo espiritual. Nós temos que fazer esse processo, nos recordar a nós próprios. uhum. E eu acho que muitas vezes acabamos por ter de o fazer com os outros, porque já o fizemos connosco. E Yeah. os outros também nos recordam de continuarmos a fazer connosco próprios. Pelo menos eu sinto isso, que os outros Uhum. muitas vezes me recordam eh, eh, que eu tenho que continuar a olhar para mim. Por isso esta área de desenvolvimento pessoal é maravilhosa porque é sempre uma cura para mim, é sempre uma cura para quem está. E Sim, foi é isso que eu verdade. aprendi, então também esse esquecimento, não é? E o que eu estava a Uhum. dizer de mais do que dizemos aos outros também dizermos a nós próprios Aham. e sentirmos em paz. Primeiro, porque erramos porque somos humanos e não vamos ser perfeitos, e ter essa compaixão, essa aceitação. Até porque uma das coisas que eu não tinha de maneira nenhuma era a compaixão quando eu estava no meu limite, no meu Hum. limite físico, quando eu precisava dormir, quando eu precisava de comer, quando eu, Sim, sabes, precisava de parar. descansar. E agora eu às vezes rio-me, que é, olha, eu estou mesmo cansada, e esse rir um pouco de ainda bem que tu dizes que estás cansada, ainda bem que tu podes parar, essa permissão, é o que eu digo, é desde o amor. É uma amorosidade Hum. fantástica quando o corpo fala connosco desde o amor e nós damos esse espaço para acolher isso. Tão bonito, tão lindo. Olha, e depois desse episódio, tu realmente então aí deixaste mesmo a advocacia de lado e dedicaste a partir daí só à outra Sim, área em que trabalhavas? é verdade, olha. Então, muito engraçado porque, claro, a advocacia, estamos a falar de uma série de anos que faziam parte da minha vida, de centenas e centenas de processos, de uma equipa, etc. Foi sendo Hum. gradual esse libertar, não é? E portanto, demorou anos, por isso é que eu digo que são 15 anos no total dedicado a esta área, porque depois disto, isto foi exatamente há 7 anos atrás, depois disto eu demorei algum tempo a ir libertando, finalizando os processos portanto ainda tinha também outra função que eu estava na administração depois numa associação de animais e estive na direção e portanto também era um complemento à minha vida, também uma função social Hum. que para mim era muito importante e foi sendo um largar, libertar, entregar com a sensação de que há
pessoas que são agora as pessoas certas para fazer este trabalho e olhar para o coração e ter a capacidade de dizer o que é que eu quero fazer, qual é o meu verdadeiro propósito. Exato. Eu Mesmo posso aquele dizer não. querer de vontade, não é? O que é que eu Sim. quero fazer agora? Sem culpa. Porque aqui o momento crucial é quando eu começo a dizer não ou a libertar sem culpa. Isso foi o que mais me custou aprender. Sem culpa, a culpa é aquele conceito, bem, é super assim comum, não é? Essa Sim. culpa que temos de deixar aquele trabalho, de deixar aquelas pessoas, de deixar aquela turma, não é? Sim, porque tens culpa porque achas que de alguma forma estás a falhar porque estás a abandonar as pessoas. E o processo foi, não, agora há pessoas capazes, há pessoas certas para estas pessoas e eu já não sou essa pessoa. A partir do momento que eu percebo que a vida me está a conduzir para outro lado e que eu estou a assumir o meu verdadeiro propósito, então o meu propósito já não é aquele e eu posso largar em confiança. E também outra coisa que é um processo de humildade que é, não sou eu que vou salvar as pessoas, não sou eu que vou salvar o mundo. E eu sou só uma peça de um puzzle gigante que é esta humanidade, que é este planeta, que é esta sociedade. Então, Exato. tirar peso de cima de mim e também reconhecer capacidade aos outros neste processo de perceber os nossos limites, de perceber a nossa humanidade e sempre com humildade, reconhecimento do meu lugar, que é eu sou também como os outros e há pessoas maravilhosas que continuam a fazer um trabalho incrível. Eu não tenho que fazer tudo sozinha. Isso Não foi temos muito que pôr importante. essa carga enorme às nossas costas, não é? Sim. Para mim Imagino. custou muito e agora olho para trás e penso que foi uma grande aprendizagem. Partilho muito isto nos meus cursos e partilho muito isto com as pessoas que me rodeiam, porque eu vejo isso como um renascimento muito, muito honesto, muito verdadeiro, desde a alma. E isso para mim, eu acredito que possa ser inspirador para pessoas pensarem, eu não tenho por que sentir que tenho que fazer algo que já não é para mim, que já não me serve. Ok, é uma boa inspiração. E a partir daí, a Joana dedicou-se então àquilo que ainda hoje em dia fazes, não é? E que é muita coisa. Tu tens várias ferramentas. É verdade. Conta-me lá. Então, é assim, eu entendo-me como alguém que gosta de despertar pessoas, de transformar vidas e, acima de tudo, de ajudar as pessoas a recordar o poder que têm dentro. Eu sou formadora de terapeutas e na área da leitura da aura, do feminino e numerologia, portanto são as áreas com que eu trabalho, essencialmente, e trabalho com várias ferramentas, porque para mim nós somos um todo e tenho dedicado ao longo destes anos a trabalhar com o transgeracional, com a descoberta espiritual, porque é que estamos aqui, porque é que nascemos nesta família, contemplando não só uma missão espiritual, como uma missão dentro do próprio sistema familiar, como aquilo como propósito que eu trago por nascer, por exemplo, mulher ou nascer homem, portanto como um todo, e ver este ser como este todo e descobrir o que é que dentro de si faz sentido. Eu adoro formar terapeutas porque, para mim, pensar que há pessoas que vão ser conduzidas num processo de empoderamento, descoberta, e vão alinhar-se com o seu próprio propósito para poder ajudar outras pessoas, enche-me o coração. Claro. Eu acordo feliz e bem disposta de ver as pessoas realizadas, não só felizes, porque muitas das pessoas também acabam de fazer processos como eu, que libertar áreas que já não são suas, Claro. para se dedicar a outras que sentem que as realizam. Sim. E trazem esta missão, não é? Do serviço. Sim. Então é quase como, sabes, como aquele filme dos favores em cadeia, tu vais vendo como é que as pessoas se ligam e se entreajudam como em rede, e isso para mim é uma dádiva. Eu agradeço à vida todos os dias poder partilhar com as pessoas este reconhecimento que nós estamos todos em rede a ajudar-nos a crescer, a descobrir-nos. Sim. Isso para mim é a coisa mais bela da vida. É mesmo linda. Eu sei exatamente o que é que estás a dizer, porque eu como dou formação também, e quando comecei a dar formação senti uma grande diferença, até na minha própria realização, porque realmente é estares a dar a oportunidade a pessoas de iniciarem um novo caminho, não é? Iniciar um novo reatravessar e passar a mensagem. É quase como,
não é? Passa a mensagem, passa a semente de transformação, isso é lindo. É. E tu vês, não é? As pessoas que tu formaste a trabalhar felizes, a tocar outras pessoas, e nós pensamos, ok, eu tenho sentido, o que eu estou a fazer tem sentido, porque quando nós vemos que as pessoas se tornam mais felizes, ou mais conscientes, ou mais saudáveis, pensamos assim, ok, se calhar eu estou no lugar certo, estou a fazer aquilo que tenho que fazer. Exato. E se algum dia não for este lugar, também libertar para quem vier ser, ou ganhar espaço. Eu acho que é muito importante também isso. Sabemos este momento de largar e o momento de continuar. E, portanto, esta fluidez na vida, que eu acho que é uma grande descoberta que eu tenho estado a fazer em termos pessoais, mas é maravilhoso. Isso que estás a dizer, nós podermos passar a nossa experiência, a nossa informação, e ver as pessoas a fazer o crescimento que vão fazer com outras pessoas e com outras pessoas e com outras pessoas. Claro. E para mim... Assim, um legado, não é? Para mim é mágico. É como estamos aqui a partilhar. Porque numa formação nós acabamos, não é? Quando tu estás com os teus alunos ou com os meus, acabamos de fazer o que estamos a fazer aqui. A partilhar experiências e histórias. Sim, tu sabes o que tu aprendeste. Não é? Também não tenho que viver. Eu acredito que nem toda a gente tem que voltar a viver o que já foi vivido. Claro. E quando nós contamos a história, quando nós estamos a fazer hoje aqui o que estamos a fazer... é dar uma informação para que alguém agarre nesta informação e possa não passar pelo mesmo, ou se estiver a passar pelo mesmo, ter uma inspiração, ou se um dia tiver um desafio semelhante, se calhar não tem que chegar ao limite, não tem que passar por tudo aquilo que passamos, porque há a memória desta informação, e isso chama-se processo evolutivo. É muito bom, porque é exatamente esse, e foi exatamente esse o propósito deste podcast, sabes? Era trazer histórias como a tua e como tantas outras, que são todas tão diferentes, porque isso também é uma coisa muito importante. Não é? Nós somos realmente todos diferentes, e os nossos processos de crescimento, de amadurecimento, de reatravessar são mesmo diferentes, mas há sempre alguém que ouve e se identifica com alguma das histórias. E isso pode ser tão simples como aquela pessoa já tem uma mais-valia, não é? Já tem algo que a permite perguntar a alguém, pedir ajuda, não é? Fazer um processo mais rápido, mais leve do que os outros fizeram. Isso é tão bom. Sim, porque o que tu estás a fazer aqui é proporcionar informação, consciência, para que as pessoas possam fazer diferente ou até melhor uma situação semelhante, que todos nós passamos por estes processos. Claro. E aquilo que tu disseste era muito importante, que é da nossa geração. Porque repara a quantidade de informação, não é? Quando começaste na área de desenvolvimento pessoal, provavelmente não havia informação nenhuma, não é? Sim, claro. Eu lembro quando me iniciei em Reiki, não havia um livro. Não havia um livro, não havia nada. Portanto, e agora há uma quantidade de informação, há uma partilha de histórias, que é para esta mudança mesmo de consciência e abertura de possibilidades. E isso é tão belo, é tão belo. É tão bom, é mesmo. Olha, aqui uma parte do teu trabalho muito interessante que é com mulheres, não é? Tu, algures, também tiveste assim esse apelo, sempre tiveste, ou foi uma coisa que surgiu assim no teu caminho de trabalhares com mulheres e com o feminino? Olha, é engraçado isto, porque eu não sabia porque é que estava a ser conduzida para trabalhar com o feminino. Aliás, o meu trabalho inicial, há pouco tempo de começar nesta área de desenvolvimento pessoal com as mulheres, foi porque eu sentia que eu precisava de o fazer, portanto, ou seja, eu precisava como mulher descobrir mais sobre mim, e identificava alguns padrões emocionais de revolta com o masculino. Eu própria muito masculinizada, muito yang, não é? Com a própria profissão da advocacia, era bruta, era agressiva, não é? E obrigava-me, eu percebia que havia quase, eu tinha que vestir um papel que depois passou a ser o meu estado natural, e que era desconfortável, porque me desequilibrava em muitos aspectos emocionais e principalmente nas relações. Então comecei logo muito cedo a perceber que algo estava errado comigo. E quando começo a descobrir este trabalho com o feminino, foi muito bonito, porque encontrei na minha linhagem feminina, nas mulheres da minha família, dois lados, mulheres altamente submissas e desempoderadas, e o outro, mulheres masculinizadas. Então eu percebi, está tudo errado. Está tudo errado aqui, e comecei a fazer uma busca das feridas das mulheres. E quando, portanto, eu uno esse trabalho do feminino com o trabalho transgeracional, começo a entender. O trabalho transgeracional, exatamente, que já falaste disso, eu não tenho bem certeza do que é. Ora bem, então o trabalho transgeracional é compreendermos que nós nascemos numa família porque trazemos como alma esse encontro de um determinado padrão que há naquela família. Por exemplo, estas mulheres masculinizadas, é como se quem acreditar em vidas passadas, não é? Como se numa vida passada ou paralela trouxesse essa informação, mas eu escolho nascer nesta família porque esta família também tem esse padrão, e há um acordo espiritual
para esta família me receber, certo, para eu poder ajudá-las a libertar, a curar estes padrões. Entendi. E com várias ferramentas, como as constelações, como a psicogenealogia, como a descodificação biológica, eu fiz este trabalho de perceber qual é a minha história aqui, com a minha função nesta família, e poder cortar, libertar, sanar estes padrões e quase estes contratos invisíveis, porque eu não sabia que existiam, não é? Que uma mulher nasce nesta família e vai passar por determinadas coisas, e perceber resgatar esta liberdade. Ok, eu posso construir o meu feminino, eu posso viver, ser mulher sem sofrer, ou sem tentar competir com o homem, sem tentar ser mais masculina, e é um processo imenso, interminável, não é? Claro, até porque traz uma carga bastante grande das gerações anteriores, não é nós, não é das mães, das avós, não é só nós. Nada. Não é só nós. E eu digo muitas vezes, não é, que é esta ideia muito simples, que quando se forma um bebé na barriga de uma mulher, esse bebé, se for uma mulher, aos 2 meses já vai começar a desenvolver todo o aparelho reprodutor. Quer dizer, imagina tu, Rita, que eu estava na barriga da minha avó, eu era um óvulo na barriga da minha avó, dentro do ovário da minha mãe. Da tua mãe, uau. Quando a minha avó estava grávida da minha mãe. Então, imagina todo este processo de percebermos que há uma informação que, mais do que genética de carne e osso, toda a vibração, toda a parte emocional, toda esta informação ficaram naquelas células, não é? E que vêm connosco. Por isso muitas vezes dizemos, olha, és parecida com a tua avó viveu o mesmo. Viveu o mesmo porque há este acordo espiritual de eu escolher esta família, de eu ajudar estas mulheres a curar, e também ao mesmo tempo porque eu recebi essa informação. Uau, é mesmo incrível. A ligação dessas duas áreas, do transgeracional com o trabalho do feminino, é assim, é maravilhoso, não é? Para mim é o que faz mais sentido, porque, e não sei se já te aconteceu, mas acontece a maior parte das mulheres que vêm até mim em consulta ou nas formações, dizem, eu não sei porque é que eu reajo assim. E já fiz terapia, já fiz trabalho para descobrir porque é que eu reagia de uma determinada maneira, e não consigo deixar de ser reativa numa determinada situação. E quando vamos a ver, existe uma história do passado desta família em que uma mulher passou por uma situação e tinha uma determinada reação. É quase como se reproduzíssemos inconscientemente, estamos a reproduzir inconscientemente estes padrões, sem saber porquê. Então na verdade não é porquê, para quê que eu vou reproduzir isto? Para trazer à luz, para libertar, para curar, para terminar ali esta história de dor ou de sofrimento. Uau, é incrível. Olha, tu notas que há muitas coisas comuns nas mulheres que te procuram, há muitas, essas feridas, falaste nas feridas do feminino, tu notas que há traços comuns? Olha, muitos. É engraçado porque ainda agora estive com um grupo de mulheres que estamos a fazer uma formação durante 9 meses, e este fim de semana estivemos a fazer exatamente a recolha do que são estes padrões do feminino ferido. Então parece que estamos aqui a falar as duas, e foi um trabalho que fizemos este feminino. Por exemplo, os abusos. Quase uma grande maioria das mulheres tem uma história de abuso, de alguma forma. Algumas mulheres têm histórias de abuso que não estão conscientes, ou seja, há algo que as fez apagar, ou esquecer, ou não querer ver esse abuso para e não sobreviver. Necessariamente físico só, abuso é bastante vasto, ou estás a falar mesmo de abuso físico? Estamos a falar de abusos mesmo físicos, sim, okay. Estamos a falar, às vezes há padrões de violação, outras de assédio, portanto abusos de todas as formas. Antigamente era normal quase a aceitação de que uma mulher podia sofrer violência, se fosse psicológica ou física, e calar essa violência, aceitar, ter que aguentar, ter que ficar, não é? E portanto há muita história de agressão aqui do masculino ao feminino que foi reprimida, que foi submetida de alguma forma, que as pessoas tomaram como normal. E depois existe uma ferida muito comum à maior parte das mulheres, que é as perdas gestacionais. Os abortos que não foram vistos, quer mulheres que abortaram em silêncio porque não podiam assumir aqueles filhos, quer mulheres que tiveram perdas espontâneas que não puderam chorar, não é? E que geraram nestas mulheres um calar a dor que foi ficando suprimido e que foi quase excluindo todas as crianças que não nasceram, não é? Quase excluindo-as do sistema familiar, o que vai criar
muitos problemas a nível psicológico à mulher, porque ela sabe que faltam filhos, os irmãos vão sentir, porque muitas vezes vêm naquele útero onde houve esta perda, e vão sentir que falta alguém e que há dor e que há morte neste próprio útero. Uau. Porque lá está, a célula esteve lá. Claro. Esteve lá com este irmão. Portanto, há toda uma dor. E já para não falar que todos pertencemos ao mesmo sistema, estamos em rede para tudo, sabemos tudo. E portanto, tudo o que não é visto, tudo o que é calado, tudo o que é oprimido, tudo o que se torna segredo, a vida pede-nos que seja revelado, porque é como se carregássemos de umas para as outras, como mulheres, estas histórias que se vão repetindo, até que começamos nós a libertar da história desta linhagem, do que foi a minha mãe viveu, do que a minha avó viveu, do que a minha bisavó viveu, e criamos espaço para fazer a nossa própria história, leves, ligeiras. Agora sou eu, libertando desse peso. Já livre desses padrões e desses condicionamentos que vêm de trás e nem são os nossos. Exatamente. E esse trabalho do feminino é muito potente, não é? Trabalhar em grupos de mulheres em círculo, não é? Trabalhar só com mulheres, é assim um trabalho bem, bem potente. É mágico, é muito poderoso, porque nós mulheres temos muita força, muito poder, e quando estamos juntas eu acho que ainda mais, porque isso é a história da origem, não é? Quando o homem e a mulher começaram a viver em sociedade, em comunidade, as mulheres sempre se uniram para sustentar a comunidade. E é muito bonito, portanto, todas as dores, todos os nascimentos, todas as perdas eram vividas em comunidade e a própria criação das crianças. E nós perdemos isso e vivemos num mundo cada vez mais solitário e com separação, que hoje em dia pede para ser resgatado. Nessa união encontramos as mulheres, e quando podemos partilhar, e através de uma que viveu uma determinada dor, curar não sei quantas, perceber, é incrível. É uma libertação. Eu também tenho, das experiências que tive em círculos femininos, eu recomendo mesmo a todas as mulheres que nos ouvem, porque é mesmo curador, é mesmo mágico, magia acontece, não é? É fantástico. E depois percebermos que o que aconteceu ali com aquelas mulheres, aquela cura, quando elas vão para casa, começa a acontecer na própria família, com os filhos, com os companheiros ou companheiras, seja com quem for, elas vão levar essa magia, porque nós mulheres somos um poço de criação, não é? Nós temos tanta coisa dentro, que somos muito criativas, porque temos um útero, e o útero é um centro de poder. E desse centro de poder não nasce só vida física, não nascem só bebés, nascem projetos, nascem ideias, nasce beleza, nasce o canto, nasce a dança. E quando tomamos consciência do que podemos gerar, percebemos que se levarmos essa capacidade criadora para qualquer sítio onde estejamos, damos amor, damos luz a esses sítios, e começa a nossa própria família. Então é tão bonito, porque tu fazes um trabalho com um grupo de mulheres e começas a ver as partilhas delas no outro dia a dizer, por exemplo, ontem, depois do curso do fim de semana, é fantástico como a intimidade com o meu companheiro mudou, é fantástico como o meu filho me abraçou quando eu cheguei, e tu percebes essa tal ligação em rede está a acontecer. Exato. No momento em que tu estás a fazer o processo, ela já está a acontecer do outro lado com os outros. Claro, é lindo, não é? Porque tu fazes o teu trabalho de cura e isso expande e abrange todo o teu sistema, isso é incrível. Eu acredito mesmo nisso, sinto isso. Quase que eu posso dizer, sinto nas minhas entranhas, nas minhas células, sabes? Eu sinto mesmo isso. E isso também é de uma... preenche-nos, por isso é o que eu digo, eu tenho muito a agradecer a vida por poder fazer aquilo que eu amo. E que estás a trabalhar mesmo na área que gostas. E também tens uma área em que tocas um bocadinho, que eu sei, que é aquilo que chamamos o xamanismo. Sim. Ainda não tive cá ninguém assim a falar desta área. Como é que juntas assim essas ferramentas do xamanismo assim ao teu trabalho? Olha, muito giro, a parte das pessoas perguntam o que é o xamanismo, não é? E nós podemos encontrar muitas definições. Eu tomo o xamanismo como um voltar à terra, à essência, não é? Trabalhamos com os 4 elementos, trabalhamos com o céu e com a terra, e percebemos que nós somos um bocadinho tudo, e somos filhos da terra, somos tudo o que existe aqui, está a falar connosco, não é? Como o espírito de tudo o que existe, o espírito da água, do ar. E para mim, trabalhar em qualquer coisa que eu faça, seja com a leitura da aura, seja com as mulheres, para mim existe essa necessidade de reconhecermos o nosso corpo, a nossa existência como parte do todo. Então, essa ligação aos elementos, à vida, ao tambor, ao canto, portanto, às ervas, ao fogo, à água, todo o trabalho que faço
trabalho com os elementos e trabalho de uma forma a poder levar as pessoas a experienciar a magia que é, a magia da cura que o fogo traz, a magia do que é um tambor a tocar quando nós estamos a fazer um processo emocional e sentir como reverbera por todo o nosso corpo e se liberta, como é tão mais fácil libertar o acolhimento da água quando estamos a fazer um processo de conectar com as nossas emoções, com o útero da mãe. Então, para mim, o xamanismo é o regresso à vida, como nós, como sendo parte da vida, como sendo células desta grande mãe, não é? De podermos sentir como uma planta nos traz cura, como a água, como o ar, tudo isso. E para mim é a experiência que tenho, o resultado que tenho, que as pessoas se sentem mais vivas, mais conectadas, e é mais fácil estarem no corpo, compreender as suas emoções, e é mais fácil ligarem-se espiritualmente a si próprias, ok? A Deus, ao universo, à Terra, tudo o que existe. E eu acho que a beleza deste trabalho do xamanismo é dizer: tu és parte do todo e tu mereces tudo, tu estás vivo e a vida está a suportar-te. E então eu tomo este trabalho do xamanismo como um suporte existencial aqui na Terra, de nós nunca estarmos sozinhos. Tudo o que existe está a acolher-nos e está a ajudar-nos no nosso processo aqui. Que lindo, Joana. Olha, então aqui para chegarmos aqui já mais em jeito de fecho, eu gosto sempre de terminar aqui pedindo aos meus convidados um conselho, uma sugestão, uma frase, enfim, o que sentires de dizer a quem possa ter ouvido a tua história e esteja numa fase de mudança de vida ou não esteja, mas de algum modo despertou em si a possibilidade de que sim, que pode acontecer, não é? O que tens assim, dirias? Olha, eu acho que acima de tudo fechamos os olhos, colocamos as duas mãos no coração e eu sei e sinto que o nosso coração tem a nossa maior verdade. Então, se puder ser alguma coisa para inspirar alguém que está a passar por um processo destes, pode procurar ajuda. Os outros, existe uma série de ferramentas e os outros podem sempre ajudar-nos, mas nós, como falávamos aqui no início, somos a nossa maior sabedoria. O nosso coração sente profundamente o que é bom ou mau para nós. E esta mensagem, este empoderamento que vem desde dentro, tem que ser tomado por cada um de nós. Colocar as mãos no nosso coração, conectar-nos, ouvirmos o que nos está a dizer e ter a certeza que essa sabedoria inata que temos dentro sabe o que é melhor para nós e que nos vai guiar. E depois tudo se torna mais fácil. Ok. E agora uma pergunta que eu já estou mesmo a imaginar que as pessoas estejam aí a fazer, mas como é que eu sei que é o meu coração a falar comigo? Como é que eu sei quando é que é o meu coração e não é a minha cabeça, não é? É um clássico. É verdade, é um clássico. Então, é fácil, acho eu que é fácil. Primeiro, nós temos que ir treinando, não é? Porque é importante que esta ligação que estávamos a falar, ou tudo o que existe, à natureza, se nós, quanto mais treinarmos, mais conectarmos com a natureza, através de tudo aquilo também que tu sugeres, seja uma alimentação consciente, seja através da conexão com o corpo, do yoga, de estar em contacto com a natureza, do passeio, tudo, de abraçar uma árvore, de ir à praia, ok? São formas de conectar e de aprender a ligar-nos ao que existe e, consequentemente, a nós próprios. Então, quando eu me ligo a mim própria, eu tenho essas mensagens. Como é que sabemos que é com a cabeça ou que é com o coração? É fácil. A cabeça sente culpa, tem muitos pensamentos em simultâneo, quer justificar tudo, quer controlar. O coração, tudo o que vem do coração é paz, é serenidade e é colo. Quando eu sinto ou recebo uma informação que vem do coração, há uma imensa paz que invade todas as minhas células, todo o meu corpo. É inquestionável. Eu acho que sim. Eu também. Eu sinto que é algo que nós vamos descobrir quando o sentirmos. E é só praticar e validar, confiar. Porque depois para vir a cabeça dizer não. Normalmente vem, não é? Exatamente. E é rápido, e é uns nanosegundos imediatos. Quando sentes alguma coisa, vem logo a cabeça com a sua função, não é? Claro. Não, mas atenção mas cuidado que, não é? Então, também estar atento a isso, não é? Claro, e quando a cabeça vier também não faz mal, não resistir, porque eu acho que é muito importante nós não combatermos com nós próprios, ou seja, a cabeça, a mente também tem uma função e tem sido uma protetora. Ela acha que nos vai ajudar e nos vai proteger para que nada de mal aconteça, não é? Então cria estratégias
para autodefesa, não é? Então, nesse momento eu costumo dizer, fala com ela também, diz descansa, descansa, que há sabedoria. Claro. Eu tenho aqui outra sabedoria, agradeço tudo o que tens feito por mim, mas agora podes descansar e vamos ouvir outra parte de mim. Exato, e que bom que é pôr a cabeça a descansar às vezes. Olha, isto é um ótimo conselho, dizer, olha, cabeça, podes descansar um bocadinho. Porque acho que nos tempos que correm, não é? Todos nós precisamos de deixar a cabeça descansar um bocadinho. Precisamos, é urgente. Olha, Joana, como é que as pessoas podem encontrar-te e saber do teu trabalho? Então, olha, podem saber no meu site, que é muito fácil, www.dalmarock.com. Dalma Rock, o meu nome profissional é Joana de Alma Rock, e também no meu Instagram, que é a Escola de Alma Rock, porque na escola também temos muitas formações para terapeutas e neste momento o meu projeto passa por também reunir formadores comigo, que também alguns já foram alunos e que fizeram um processo nestas áreas e portanto grupos conjuntos de trabalho. É um projeto também para chegar a mais pessoas que eu acredito que é necessário. E, portanto, aqui estarei ao dispor de todos os que sentirem, chegar até nós. Olha, que bom que possas continuar assim a espalhar essas sementes assim que tão necessárias são no mundo. Obrigada, Joana, por teres vindo. Grata a ti pelo convite e por esta partilha tão bonita. Agradeço muito. Obrigada, querida. Obrigada a todos por terem estado aqui a acompanhar-nos em mais um episódio. Episódio este patrocinado por Um Curso em Sabores, de Isaura Faria. Podem ficar a saber, tem muito a ver também até com esta conversa sobre alimentação vegana anti-cancro e até espreitarem na temporada 2 o episódio que gravei com a Isaura sobre como ela ultrapassou também uma doença autoimune e conseguiu então atingir assim uma melhor saúde e vida. Vamos encontrar-nos aqui para a semana que vem com mais um convidado, mais uma história inspiradora. Subscrevam, por favor, o meu canal de YouTube para podermos fazer aqui chegar o Reatravessar a mais pessoas. Beijinhos. Este episódio foi patrocinado por Um Curso em Sabores.